E vamos ouvir já a primeira pergunta direto da redação com a nossa repórter Risa Castro. Olá, Cássio, boa tarde. Então, a Bíblia diz que o homem deve ser o provedor? Onde? E o que isso quer dizer? Isso eu já tenho ouvido tantas vezes. Olha, eu tenho quase 40 anos de vida cristã, de leitura das Escrituras. Eu sempre ouço isso, o homem é o provedor, o homem é o provedor. Que história é essa? A palavra provedor não é muito do nosso vocabulário, né? Assim, é uma palavra da língua portuguesa. Né? Mas não é atual, né? Mas não é atual. O que quer dizer provedor? A Bíblia fala que o homem tem que ser provedor? O que é isso? Eu acho que a Bíblia fala a questão do papel do homem ali como cabeça, né? Acho que é a proporção do homem como Cristo. Então a gente tem que entender primeiro quem é o papel de Cristo. Cristo é quem? Aquele que cuida, que salva, que protege. Então a gente traz o papel de provedor dentro dessa visão de que cuida, que vai sustentar. Eu creio nisso. Acho que o homem é o provedor dentro de uma esfera que hoje a gente não pode só contar com a ajuda do homem para manter o sustento da casa. Porque eu acho que essa questão financeira é importante. É porque a questão financeira hoje ela pesa muito porque não existe na nossa sociedade, né? Eu creio que hoje é muito difícil um casal viver de uma renda. Né? Eu acho assim, por exemplo, nas Escrituras, né, Vanessa, era a cultura agrária. Né? Embora a gente tenha várias cidades citadas nas Escrituras, mas era uma cultura basicamente agrária. Isso. E o homem saía, não é isso? Isso, mas aí a gente tem o exemplo da mulher de Provérbios, que era uma mulher que levantava de madrugada, que acordava cedo, que dava ordem para todo mundo. Então, é um papel questionável, porque não tem uma fala específica falando que tem que ser só o homem que trabalha. Lá em Provérbios 31, né, quando fala da mulher, fala de uma mulher que estava ativa dentro de casa, fora de casa, cuidando dos negócios. Se você ler lá a mulher de Provérbios 31, você vai ver que ela estava bem atuante em várias áreas, né? E hoje em dia, a cultura era diferente. Quando fala essa questão de provedor, a cultura era diferente, o tempo era diferente, a estrutura social era diferente. Eu acho que hoje a gente tem que tentar adaptar para a realidade. E é o que muitas pessoas não estão conseguindo fazer, porque aí fica tudo confuso. Então, qual que é o papel da mulher, qual que é o papel do homem? É isso que o pessoal está tentando encaixar no dia a dia, né? Atualmente, a mulher, então, ela tem uma profissão, ela tem um chamado ministerial. Antigamente, as mulheres não podiam nem subir no altar da igreja. Hoje, mulher é pastora, né? Eu sou pastora, estou atuante do lado do meu marido. Então, fica confuso se a gente não souber, como o Eduardo falou, quem é Cristo e quem é a igreja. Eu acho que quando a gente entende que o papel do homem e da mulher é comparado ao papel de Cristo sendo o homem, né, e a mulher sendo a igreja, a gente consegue compreender melhor na atualidade como a gente deve agir. Essa questão então, da provisão, atualmente não dá para a gente... como é que eu posso dizer? Depender só da figura masculina, dadas as circunstâncias sociais, né? Econômicas. Está tão difícil, né? Difícil. Está muito difícil. Mas hoje tem acontecido um fenômeno que eu acho que é assustador, que é a mulher está ocupando um espaço, eu acho que por isso que vem muito esse questionamento, que deveria ser ocupado, não assim, no lado machista, como a gente está falando antes aqui, mas eu acho que o homem ele tem que reassumir a sua postura bíblica. Quando a Bíblia fala assim, em Efésios 5:21, que o homem ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, né? E a si mesmo se entregou por ela. Então, acho que existe nessa fala algo que tem faltado hoje para o homem na postura dele social, moral, ética, porque o homem tem deixado a mulher assumir um papel de homem. Eu acho que a mulher tem ocupado espaço, eu acho que a mulher tem que ocupar espaço, mas o homem tem perdido espaço. Eu acho que o homem poderia se manter no lugar dele sem perder espaço, mas o que tem acontecido é que a mulher tem ocupado espaço e o homem tem recuado. Hoje a balança está desequilibrada. Agora é interessante porque, nós estamos hoje, se não me engano, com 14 milhões de desempregados no Brasil. Desses 14 milhões, uma grande parte, talvez até a maioria, seja de homens que estão fora do mercado de trabalho por circunstâncias. Mas o fato de estar desempregado não não pode implicar na perda dele do seu papel dentro do lar. O nosso pastor Márcio sempre fala isso, existe emprego e existe trabalho. Trabalho nunca falta. Emprego você pode ficar sem. Mas a gente a gente acompanha muitos casais e é isso mesmo que tem acontecido. Os homens perdem um emprego por alguma ocasião, que a gente não sabe por quê, mas eles ficam esperando
voltar para aquela mesma condição que eles tinham antes e não aceita um emprego inferior, ganhar menos do que ele ganhava, rebaixar de cargo. Não, quer continuar ganhando. Não, se não for o mesmo tanto que eu ganhava, eu não volto a trabalhar. Então vai vender brigadeiro, isso, sabe? É o que a gente fala. Então, assim, é uma postura que eu estou te falando assim, que tem perdido, porque as mulheres estão na frente. Então, por existir uma renda dentro de casa já, eu acho que o homem tem a tendência, desde Adão, a ser comodista. Essa é uma tendência e a gente fala sempre isso. O homem é aquele assim, se tiver alguém para jogar a culpa, ele vai jogar. Transfere mesmo. Transfere mesmo. Então, se isso não mudar na consciência da igreja, a igreja não divulgar isso, porque a igreja fala assim, papel do homem é ser provedor. Aí a menina quer namorar o cara e ver se o cara está desempregado, esse homem não serve. Entendi. Entendeu? Porque não é isso que significa. Ser provedor não é um momento. Perfeito. Provedor é uma função. É uma postura. É uma postura que tem que ser para sempre. E é interessante, tem um antropólogo, Pierre Clastres, ele tem um texto muito legal que chama-se O Arco e o Cesto. Ele trabalha culturas primitivas, primitivas não no sentido histórico, mas as culturas coletoras caçadoras, como os nativos brasileiros, os índios brasileiros. Que é a essência do homem, né? Isso. E ele fala assim, porque o arco e o cesto? O arco é do homem e o cesto da mulher. Ele pesquisa várias culturas, seja os bosquímanes da África, os aborígenes da Austrália, os nativos brasileiros, e ele vê que a tendência dessas culturas é que o homem seja o arco. O homem sai para caçar. Mas a mulher é o cesto. A mulher tem mais força física, no sentido de resistência, de batalhar. Não ficar muito doente, né? Não fica tão doente quanto esse homem que Ou quando sai, fica, não se entrega não tanto. se entrega, a mulher é mais resiliente. E é interessante isso, porque a gente vê isso na nossa cultura também. Se há desemprego, a tendência do homem não devia ser, mas é assim, eu vou querer voltar para a mesma colocação se eu não tiver um emprego igual. Já a mulher corre atrás, ela vai fazer qualquer coisa, medo, vai vender né? Herbalife, vai vender não sei o quê. Arruma um monte de coisa para fazer. Por quê? Porque a mulher, ela está vendo que a casa precisa se manter. O homem está lá sentado, às vezes olhando o jornal, esperando o emprego cair do céu. Então a mulher, o que ela faz? Ela toma postura e aí acontece essa inversão na sociedade que a gente tem visto hoje. Mulheres ocupando lugares que não são para elas ocuparem e elas sofrem com isso. A mulher sofre por fazer um papel. A gente conversa muito sobre isso, né, Vânia? Da mulher sofrer por estar fazendo uma coisa que ela não foi feita para fazer. E acontece que isso que você falou da mulher ser o cesto representa muito o papel da mulher de auxiliadora. Por que Deus fez a mulher com tantas habilidades, com tanta resistência, com tanta disposição para atividade, né? Porque multissensorial? A força da mulher é bem diferente da força masculina. Por que Deus fez a mulher assim? Graças a Deus. Deus fez a mulher para ser auxiliadora. A gente costuma dizer que o homem é o farol alto, a mulher é o farol baixo. O homem, então, ele dá a direção, eu vou para aquele lugar. Se a gente coloca só um farol alto, a gente vai sair tropeçando num tanto de buraco, né? E se a gente coloca um farol baixo, a gente consegue ver, aqui tem um buraco, ali na frente a gente tem que desviar, aqui a estrada não está muito boa. Então, é assim que a mulher tem que caminhar ao lado do homem. Mas nessa mudança de papel, o que aconteceu? A mulher, ela vê o homem não fazendo a postura dele, em vez de incentivá-lo a melhorar, ela vira uma competidora dele. Porque aí dentro de casa, jogar na cara assim, você não está fazendo isso, eu que estou pagando. Né? Esse carro é meu, esse carro não é nosso, eu que estou pagando. Então isso aí que tem gerado a desestruturação dessa sociedade nova. Talvez aí que seja a diferença dos casais que dão certo e os casais que não dão certo. Se há competição ou se há cooperação, né? É verdade. É cooperação. E a gente tem que entender que o tempo inteiro a gente é um só, né? Não são dois lutando um contra o outro. É um só lutando contra um objetivo ou a favor de um objetivo. Nós somos parceiros, né? Isso. E é interessante porque hoje em dia é muito comum, não é raro, mulheres receberem um salário maior que os homens. Sim. Porque elas estão no mercado de trabalho aí. Há mais mulheres. Estão estudando mais. O curso superior é mais feminino que masculino. Com certeza. Então, assim, o fato da mulher ganhar mais também, eu não sei o que vocês pensam. O que vocês pensam? É problema a mulher ganhar mais que o marido? Eu não acho problema nenhum, a desde gente tem que eles experiências saibam. disso lá em casa, porque a Vanessa já trabalhou um tempo que eu estava mal na minha empresa, ela trabalhou numa empresa, ela ganhava muito mais que eu, muito bem. Então, assim, a gente sabe o que é ter provisão do lado dela e provisão do meu lado. Então, hoje a gente está mais ou menos equilibrado, mas a gente sabe que se faltar para mim, a Vanessa sabe o que ela fazia? Ela entendendo o papel dela que Efésios 5 fala que a mulher tem que ser em tudo obediência ao seu marido. Né? Para mulheres ou as feministas ouvirem isso hoje, é uma agressão terrível. Né? Se você falar isso aqui e for pro ar aqui, o pessoal vai espancar a gente na rua, mas a Bíblia que fala, não sou eu que estou falando, que a mulher ela tem que ser submissa ao seu marido em tudo.
E aí a Vanessa, na sua simplicidade, ela pegava o salário dela, olha que bonitinha, tirava o dízimo dela e colocava tudo na minha mão. Porque você é o cabeça, você que é o administrador. Então ela entendia isso e pra gente isso aí sempre foi bênção na nossa casa. Não é que eu perdi o meu valor como homem. Sim. Mas ela não chegava na frente de todo mundo e jogava na minha cara, tá vendo aqui, ó, meu salário, toma meu salário. Era diferente. A atitude é outra. Ela chegava escondida assim, pegava o dinheiro, a gente ia sair, eu tava sem dinheiro, ela colocava o dinheiro no meu bolso, sem eu ver, ou então eu vendo, né, que ela colocou no meu bolso, mas sem fazer alarde nenhum daquilo, para eu ter atitude como homem, porque sabe o que é isso? É respeito. A mulher, o homem, ele tem que amar e a mulher tem que respeitar. Se entender esse papel do homem amando e a mulher respeitando, porque quem ama, cuida. Então o homem tem que amar como ele ama a si mesmo. Quem é cuidado, respeita. Quem é cuidado, respeita. Volta para Efésios, que está falando de Cristo e a igreja, né? Então esse papel do homem e da mulher, se for feito das duas partes, cooperativamente, um cuidando do outro, vai dar certo. O Beto, que é do Espírito Santo, de Linhares. Oi, Beto. Beto é nosso companheiro aqui, já faz parte dos nossos bate-papos aqui. Sempre tá participando. Então, Beto é gente boa demais. Ele vai trazer uma questão polêmica aqui. Cássio, aqui em casa minha mulher tem que ajoelhar para falar comigo. A Jéssica até assustou ali, a nossa câmera. Nós temos aqui no estúdio também mulheres, aqui a Jéssica. Ouça todo o texto, Jéssica. Minha mulher tem que ajoelhar para falar comigo, ou seja, ela ajoelha e diz: Beto, sai debaixo da cama, que a raiva já passa. Entendeu, então, né? Brincadeira. Ainda bem, né, Beto? Sua esposa não é brava assim, não, né? O Beto diz que a esposa dele é a bênção na vida dele. É tão legal poder ouvir o marido falar isso, né, Vanessa? Assim, a palavra de Deus fala que quando o homem encontra uma esposa, né, ele encontrou a bondade do Senhor. A mulher tem que representar, olha que responsabilidade. Acho que é Provérbios 18, 22. A mulher tem que representar para o homem a bondade de Deus. E o que a gente tem visto é que as mulheres não têm representado a bondade de Deus, né? Eu acho que a mulher tem um papel tão importante. A gente fala sobre sabedoria, né? A Bíblia fala que a mulher sábia edifica sua casa e a tola com as próprias mãos destrói. Se a mulher tiver sabedoria, ela consegue gerenciar o lar de uma forma tão saudável que o marido chega, ele não tem um impacto negativo do lar. O que tem acontecido hoje é que o lar está tão bagunçado, a mulher tem que gritar tanto que os filhos não respeitam mais a mulher, e aí quando chegam, o pai é referência de autoridade. Então a mãe transfere, resolve agora com o seu pai porque eu não consegui resolver. Tem acontecido isso, sendo que a mulher tem o papel da ambiência do lar. Isso tem sido ela dá o tom, né? Ela dá o tom. Então, se o lar é desestruturado, você pode ir numa casa onde tem briga, confusão, você pode saber que a mulher perdeu o controle total do ambiente da casa. Isso é tão importante que as mulheres falam assim, mas o homem é o cabeça, por que eu que sou a responsável pela ambiência do lar? A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Perfeito. E a gente sabe, quando o homem chega em casa nervoso e a mulher está lá com tudo organizado ou está com aquele ambiente preparado para recebê-lo, ele chega nervoso, ele vai acalmar. Calmou. Agora, se o homem chega calmo e a mulher está lá nervosa e as coisas estão confusas dentro daquela casa, ele vai chegar e vai ficar nervoso. Sim. Essa questão é muito séria, né? Da edificação do... Inclusive tem um outro provérbio que fala que a mulher rixosa é como uma goteira, né? Porque tem mulher que é rixosa, que é briguenta, né? Chata. Deixa você falar. Tem muita mulher chata, eu posso falar porque eu sou mulher. Bom, pensei que ela posso falar que eu sou chata. Não, isso ela não é. O Eduardo já está defendendo ali, maravilha. Só de vez em quando. A gente fala assim, a gente nunca teve vontade de separar, mas de matar um ao outro já teve várias vezes. Porque o divórcio não pode passar pela nossa cabeça, mas a morte... Gente, é brincadeira. Mas é brincadeira. O Alessandro, de Belo Horizonte, propõe aqui uma pergunta. Ô, Alessandro, a sua pergunta é muito boa, mas a gente está falando de papéis dentro do lar, embora fale de casamento, ele fala assim, quem já foi casado e se divorciou, pode casar novamente na igreja? Ele traz essa pergunta sobre recasamento. Nós já tivemos um programa, a gente vai ter outro, tá? Para a gente tratar dessa pergunta especificamente, para a gente não fugir da nossa pauta, beleza? Só registrei. A Larissa de Belo Horizonte mandou uma mensagem. Ela pergunta o seguinte: qual o limite entre a atitude da mulher? Vou trazer para a Vanessa. Tá. Entre a atitude da mulher em impor suas opiniões e a submissão no relacionamento. Porque tem mulher que
Tem. Né? É o jeito, né? É o jeitão. A gente passa por várias situações, a gente como casal hoje, né, Hoje que os mesmo, dois fala do carro. que os dois trabalham fora, os dois têm responsabilidades com a casa, né? A gente divide ali tudo dentro de casa. E algumas decisões, a gente tem que tomar várias decisões, na verdade, não são só algumas, durante o dia a dia do relacionamento, do casamento. E só que a mulher, ela tem que ter sabedoria. E a sabedoria só vem de Deus, não vem da gente. A gente pode adquirir conhecimento, mas a sabedoria vem só de Deus. A sabedoria, no meu ponto de vista, tem um nome que chama jeitinho. A mulher, ela tem um jeitinho de falar que ela conquista qualquer coisa que ela quiser com o homem. E às vezes tem que ficar calada também. E se ela começa a afrontar o homem, aí gera confusão. Afrontar, que eu falo é assim... eu falei para ela falar um negócio do carro aqui, porque a gente está num dilema. A gente está vendendo um carro e tem que comprar outro. Eu quero um carro que é um preço assim maior, só que é um carro muito pequeno e ela não concorda. Então, assim, a gente tem que chegar num acordo, porque o carro não é só para mim, é para nós. Então, aí a gente está nesse dilema. Então, ela falou de um jeito comigo, na hora que ela falou assim, que isso? Isso é um carro muito caro. Aí eu me senti afrontado naquela hora, então eu dei um gelo assim na hora. Mas aí depois eu fiquei pensando, porque realmente a gente tem que pensar, não é agora. A gente vai pagar aquilo ali por um tempo. Eu notei nesse exemplo que se eu continuasse a discutir, ia virar uma briga. Aí eu falei, então tá bom. E aí o que a mulher faz? A mulher sabe, é aquela que sabe o que fazer, né? Que vem de Deus a orientação, mas também é que sabe orar. Então você vai orar, a mulher tem que orar, a mulher tem que... Deus é que dá a resposta, é Deus que vai converter o coração do marido para aquilo que é a vontade dele, porque às vezes a gente vai brigar por uma coisa que nem é a vontade de Deus, e a gente está lá brigando. É só nossa vontade. Né? Agora, deixa eu dar um toque, viu, Eduardo? Eu estou completando 30 anos de casado, é quase a idade de você. Mas é uma coisa que eu aprendi. O negócio de carro, por exemplo, via de regra, homem entende mais de carro, culturalmente falando. Tem mulher que entende muito, mas normalmente. Então, assim, às vezes a gente vai... quantos carros a gente já teve, né? Mas eu levava a Silvia para escolher um carro e tudo, eu olhava motor, cilindrada, consumo, e A Silvia, não gostei. Falei, o que você não gostou? Não gostei. Mas do quê? Não sabe nem o que gostou. Cara, não compra. Não compra. Pode não ter uma razão objetiva. Não mas compra, eu já aprendi dá problema. Eu já aprendi. É impressionante. Essa questão da intuição feminina é um negócio interessante, né? É o papel de auxiliador, é o farol baixo. É aquilo que vê os detalhes, que Deus dá, assim, uma sensibilidade para a mulher. A mulher é mais sensível à voz de Deus, né? Então, é por isso que Deus colocou a mulher do lado do homem. Graças a Deus que tem. Né? Mas porque assim, às vezes as pessoas ficam assim, graças a Deus, pensa só na área sexual, que o homem precisa da mulher. Gente, graças a Deus por essa completude. Para além da questão física, que é super importante, mas da questão de emoções, da questão de planejamento da realidade, né? Por isso que, sabe, assim, na criação, quando Deus criou a mulher, aí foi perfeito, né? Aí foi muito bom. Trouxe um equilíbrio. Trouxe um equilíbrio. Por isso que a gente fala sobre equilíbrio. A gente acha que o casal, ele tem que saber. Não é sempre que a mulher vai abrir mão por causa do homem. Sim. Né? E a mulherada tem que concordar. Tem homem que tem cabeça dura. Sim. Vai ficar batendo a cabeça na parede até quebrar a parede. Ele não vai parar de bater enquanto não quebrar. Mas a mulher ela tem o papel de quê? Alertar. Então ela alertou. Ela não vai carregar sobre a vida dela aquele peso, apesar de que ela vai sofrer a consequência da escolha do homem. Então a gente como homem, né, tem que deixar de ser um pouco cabeça dura. É lógico que eu entendo muito mais de carro que ela. Mas, por exemplo, eu quero um carro e eu não sei se, por exemplo, eu na minha consciência, é muito dinheiro para investir num carro. Só que eu acho assim, se eu investir e for contra, eu vou carregar esse peso do contra dela, entendeu? Aí na hora que der errado lá na frente, vai ter um monte de dedinho apontando. Mas eu te disse. Então, assim, tem que ser levado em consideração, porque é uma opinião que está do meu lado. Ela vai colher a consequência do que eu tomar de decisão. Sabe você de ouvir, né? Então a gente tem que pensar, e hoje ninguém quer ouvir ninguém, porque as pessoas não casam para fazer ninguém feliz, casa para ser feliz. Aí que é o problema. Aí que entra o problema. Agora, Eduardo, fala em ouvir, né, eu tenho uma mulher, né, que me dirige aqui, né, a nossa querida Vanessa, e ela disse que temos que terminar, outra Vanessa, terminar o primeiro bloco. Então, eu sou obediente. Vamos terminar o primeiro bloco e voltamos já com o nosso bate-papo. Voltamos com o nosso bate-papo aqui de Belo Horizonte, cuja mínima deu 10 graus, tá frio a beça aqui, né? Tá frio. Por isso que eu tô com o meu casaco de... Como é que chama? Top Gun. Top Gun. É o Tom Cruise da terceira idade aqui. Do Paraguai. Tom Cruise do Paraguai.
Bom, estamos com muitas mensagens chegando. Muito obrigado a você que está mandando mensagens, perguntas para o 31 984029756, o nosso WhatsApp. A Kathleen mandou uma mensagem muito gentil. Ela é de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. Um abraço para vocês, agradeço por esse programa, está no ar, edifica muito nossas vidas. Obrigado, tão gostoso ouvir isso. Olha, esse tipo de incentivo é igual no ministério, né? Dizer assim que o ministério está edificando. Isso é Traz tudo, um né? ânimo, né? Um gás novo. Exatamente, um gás novo. Porque é para isso que a gente existe. Sabe, a gente foi resgatado por Cristo, é para edificar. Tudo que a gente fazer tem que ser para isso, né? Enquanto a gente está aqui nessa terra, a gente tem que servir para alguma coisa, né? Isso. Mas é muito sério. Assim, eu fico pensando nas igrejas, por exemplo, que são igual vocês, com ministério com jovens, com juventude e casais jovens, né? Isso é vital. Porque o mundo todo trabalha contra isso. O mundo todo trabalha para detonar o casamento, detonar a vida dos jovens. Aí vocês estão... E hoje em dia a gente está falando essa questão de papel, tem sido muito importante falar sobre isso, porque os jovens têm vindo de uma geração que não soube desempenhar papéis. Os jovens de hoje são de uma geração que teve mais divórcio, onde o divórcio deu um boom, né? Na história mesmo, a gente pode ver isso. Hoje em dia o número tem crescido, infelizmente. Mas esse impacto dos primeiros divórcios e quando surgiu isso, a gente está vendo agora. E é essa difícil, inversão Vanessa, de papéis. Porque muitos vêm de lares de pais desestruturados. E há uma tendência muito forte social de replicar essa estruturação. Isso é natural do ser humano. A psicologia fala, a gente tem tendência, primeiro, de procurar um marido ou uma esposa igual o que você viu, ou seu pai e sua mãe dentro de casa, né? Por mais louco porque é mais familiar, por mais louco e que você tenha repudiado isso a vida inteira, isso é comportamento humano e a gente não entende, né? E depois a gente tenta replicar isso na nossa casa. Então, por isso que as nossas escolhas precisam ser conscientes e alguém precisa chamar a gente para essa consciência. O aconselhamento aí vital, e é o que a gente faz e também precisa desempenhar os papéis sendo instruídos. Aí é no racional mesmo, porque se for no emocional, a gente vai ficar meio perdido. Então a gente tem que ter o conhecimento. E hoje em dia tá assim, então tal de homem banana e mulher mandona. Isso, é o que tem mais. É a crise de identidade, né? Mas é porque tem a escolha de não se posicionar, que eu falei. Eu, por exemplo, casei com a Vanessa, você está vendo aqui que ela gosta, ela é muito mais desinibida e fala muito mais fácil do que eu. Então, o que acontece? Se ela tivesse... Gosto de falar, ele queria dizer. Fala muito. Ele ia dizer. Fala muito, mas ela é boazinha. Mas se a gente não tivesse, desde o começo do namoro, estabelecido quem no nosso relacionamento, ela ia me sufocar como homem. Sim. Que é o que tem acontecido hoje. A mulher, ela às vezes é mais preparada, trabalha, os caras ficam com medo de chegar nas meninas para namorar, porque a menina tá com carro, tá num emprego bom, e o cara tá jogando PlayStation. Então, é muito desproporcional. Você cutucou tanta gente aqui no estúdio aqui agora. Gente, foi nada contra vocês, não, tá? Não é nada contra vocês, mas é o tempo que o PlayStation... Olha como é que você entende isso. O tempo que o PlayStation ocupa na sua vida, você estaria estudando, se preparando para uma coisa que você seria um profissional melhor. Só um paralelozinho. Então, a pessoa não pensa nisso. Então, quando chega e você casa e existe esse julgo desigual dentro do casamento, que é uma mulher muito focada, culturalmente formada, bem projetada na vida, e o cara que não é, isso vai ter um peso no casamento. Porque uma hora ou outra vai rolar uma acusação, vai rolar uma cobrança. Então, e outra coisa é que a mulher precisa de admirar o marido. É verdade. E as mulheres não têm admirado mas admira. os homens. Ele passou de várias fases no game e tal. Isso pra mulher, a mulher nem não conta nada. Tem assuntos que pra mulher não... É carro, futebol, mulher não liga para essas coisas. Então, quando liga, é porque... ela pode começar a gostar para ter assunto para conversar com o marido. Ter assunto. Mas aí isso satura com o tempo. E a mulher, para respeitar, eu falo que para a gente respeitar alguém, a gente tem que admirar. E o homem tem que ser admirável. Só que a mulher tem que ajudar esse homem a ser admirável. O que as mulheres têm feito é enterrado mais os seus Adora parceiros, falar mal de marido, né? Fala mal, acusa, briga, coloca para baixo, ao invés de incentivar, levantar. O problema é esse, que o homem, às vezes ele tem um potencial, eu acho que todo homem tem esse potencial de ser o presidente do Brasil. Não corrupto. Isso que eu estou pensando. Os últimos exemplos não foram tão bons. Mas assim. tem o potencial de ser alguém que vai ocupar um grande cargo, alguma coisa. Só que ele é tão sufocado, tão acusado, que ele, em vez de ir para frente para confrontar aquilo, ele se retrai.
E é o que a gente mais vê nos homens hoje. São homens com potencial, inteligentes, capazes, só que estão retraídos porque a mulher tem sido uma ameaça para eles. Sim, ao invés de ser incentivador. Em vez de ser incentivador. Perfeito. Vamos falar em mulher, vamos a uma mulher da redação, nossa repórter Risa Castro, com mais uma pergunta. A Bíblia diz que as tarefas domésticas são responsabilidades femininas? Oh, boa pergunta. Porque tem isso. Eu sei que culturalmente, na tradicional família mineira, mulher tinha que ir lá, cozinhar para a mulher, varrer a casa para a mulher, e o homem saía de casa. Tá, isso é uma questão cultural. Agora, biblicamente, tem algum texto que fala que a mulher que tem cuidado das tarefas domésticas... Eu não sei a referência, mas tem um texto que fala que o homem e a mulher eles têm que viver a vida comum do lar. É 1 Pedro, né? 1 Pedro. A vida comum do lar. Comum que eu acho que significa que os dois estão repartindo funções e tarefas. Eu também acho. Eu acho que é uma coisa assim, não está explicitamente declarado, mas está subentendido, que a vida comum do lar significa que os dois têm papéis dentro de casa. Eu acho que é muito mais uma questão, essa questão da mulher, ficar dentro de casa é muito mais uma questão cultural do que propriamente um princípio bíblico. Entende? A gente fala muito que o casal tem que fazer acordo. Então, Amós 3:3. A gente aprendeu fala, isso lá andarão dois na nossa juntos. outra igreja, fala assim, andarão dois juntos, não houver entre eles acordo. E aí esses acordos é que vão fazer o casamento caminhar, funcionar, né? Se a mulher fica dentro de casa, se ela trabalha uma carga horária menor do que o marido e ela é responsável por essa ambiência do lar, não tem como você ficar muito agradável numa casa com a casa toda suja, toda bagunçada. Perfeito. Então eu acho que a mulher ela tem que ter essa governança do lar de saber, olha, hoje estou precisando de lavar roupa, passar roupa, a mulher tem que ter isso, né? Mas eu acho que não pode ser depositado sobre os ombros dela, até porque a mulher hoje tem dividido a questão de provisão. Não, eu acho até cruel isso, porque é o seguinte, a liberação feminina trouxe julgo para a mulher nesse aspecto. Porque ela saiu de casa, mas manteve a outra função. Manteve a dupla função. E o homem bonitão trabalha fora, chega em casa, vai ver televisão. E aí trouxe uma sobrecarga para ela. E aí o que eu falei aquela hora, ela às vezes não consegue administrar isso na cabeça dela. Não consegue. Porque aí ela fala assim, tô sendo injustiçada. Por que eu que tenho que limpar a casa, você fica aí? Você trabalhou o mesmo tanto que eu. Né? Então lá em casa a gente não tem isso não. A gente chega em casa, tá com fome, aí eu não fico esperando ela fazer. Se eu tô com fome e ela não se manifestou, ela fica até com raiva às vezes, eu vou lá e me manifesto e faço uma comidinha. Mas é isso que eu vi. Onde está escrito na Bíblia que ela tem que fazer comida pra mim? Onde está escrito? Eu não conheço o texto. Inclusive, se você está em casa, sabe, me manda. Porque é sério esse aspecto, assim, como é que eu posso dizer? A mulher que tem que cuidar do bebê, amamentar essas coisas, sim, porque é uma questão tão orgânica. Eles confundem auxiliadora como empregada. Auxiliadora não é empregada. Auxiliadora é aquela que está do lado para auxiliar na função, ajudadora. Então, esse papel tem que ser entendido. Mas isso vai muito de como o marido foi criado. Ah, tá. Porque se ele foi criado num lar extremamente machista, ele vai achar um absurdo. Ele tem que varrer uma casa. Vai ser a última coisa para ele, o fim do mundo. Ah, mas é interessante, lá em casa... Principalmente se a mulher não trabalhar, desculpa interromper. Sim. Se a mulher não trabalha, o homem acha que ela é obrigada a fazer tudo dentro de casa. Lá em casa é engraçado. Meu filho, o Matheus, já está com 26, né? E a gente saiu, Silvio e eu ficamos fora o dia inteiro, e ontem estava ele e a irmã mais nova. Aí saí de casa, falei, Silvio, o que eles vão almoçar? Falei, o Matheus já tirou o frango da geladeira, vai fazer arroz. Falei, glória a Deus. Isso, está sendo bem criado. Eu dou glória a Deus, porque antigamente, assim, não, cara, é masculinidade desse rapaz, está fazendo comida. Tem essa história não, gente. Não existe isso. Agora, é doido, porque se você... Eu fiz uma pesquisa há algum tempo, isso foi na universidade, sobre a questão dos jogos com crianças e o que os jogos ensinam. Então, você ensina sexualidade, ensina uma série de coisas, mas ensina papéis sociais. Se você der um Google, ou vai no, sei lá, no Jacotei, nesse site de pesquisa de preços, para colocar assim, brinquedos de menina. Faz esse teste. Vai aparecer. Meu primeiro fogãozinho, casinha da Barbie, sabe? Essas coisas, tudo assim, lar. Né? Coisa para aprender a cozinhar, para aprender a varrer, fogãozinho, vassourinha e tudo. Brinquedos de menino, carro, bola...
tudo fora de casa. Então, os próprios jogos acabam incentivando a mulher a ficar dentro de casa e o homem a sair. São valores sociais que foram inseridos dentro da nossa mente desde pequeno, né? A gente aprende desde pequeno. Eu cozinho bem, viu? Não é por desculpa a falta de modéstia. O Eduardo também cozinha eu gosto. Eu acho que, sabe, é igual, por exemplo, cuidar de bebê. Eu tenho 3 filhos, meus já são adultos, os meus filhos, né? Mas eu cuidei dos 3. Até amamentar, porque mamadeira a gente já consegue, né? Dar mamadeira. Achei que você tinha colocado. Não, misericórdia, coitado dos meus filhos. Mas tem outra coisa, aí o homem fala assim, eu tenho nojo de trocar fralda. Sabe? Hoje você acha que a mulher gosta? A mulher gosta de queixeiro? São as coisas estranhas. Verdade. Bom, perguntas estão bombando, o WhatsApp não para de tremer aqui. Misericórdia, muita mensagem. Olha, Vanderleia da Bahia, estou amando o tema de hoje. Eu e meu esposo estamos aqui assistindo. Bênção pura de Deus. Ô, querida Vanderleia, beijo para você, para o seu maridão aí, que vocês possam formar um casal realmente abençoado. Que bênção o programa, pastora Vanessa, sempre muito sábia. Quem manda mensagem é a Lu Ribeiro. Lu Ribeiro. Quem foi que mandou aquela mensagem do percentual lá? Aqui, ó, quem foi? O João de BH. Olha, ouvi dizer, essa é boa, João, gostei dessa. Eu gostei assim, eu achei interessante a pergunta. Ouvi dizer que o homem manda 51% e a mulher 49% mandou na casa. O que vocês acham disso? Os percentuais, é assim mesmo ou não? Não, acho que não existe percentual assim, não. Né? Eu parto pelo princípio, porque nesse texto que a gente leu de Efésios, fala também lá no mesmo texto, fala assim, por isso deixará o homem pai e mãe, unir-se a sua mulher, serão os dois uma só carne. Então, como é que uma só carne, um governa sobre o outro? Os dois têm a mesma autoridade. Eu acho, é difícil entender isso, né? Mas eu acho que existe o peso de ser cabeça para o homem, mas não é maior do que o peso de ser auxiliadora da mulher. Porque a mulher fala assim que ela tem que ser submissa ao homem, mas desde que o homem tenha uma missão. Então vamos lá. Eu não quero cortar isso não, porque é exatamente isso que a Edna da Bahia traz. Então vamos aproveitar o que você está falando. Tem uma dúvida sobre essa questão da submissão. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido e deve amar, e o marido deve amar a sua mulher. Como cristão. Se o marido não amar a mulher, ela deve permanecer sendo submissa. Se o marido é grosso, afere com palavras. Essa questão é interessante. Isso. Eu acho uma questão interessante, porque eu entendo assim, se o marido ama, a Bíblia não fala para a mulher amar o marido, fala. Eu nunca vi na Bíblia escrito que a mulher... Manda amar uns aos outros genericamente, não especificamente. Mas o papel de amar é do homem, porque o papel de amar envolve muitas coisas, é o cuidado e tal. E quando a gente faz isso com a mulher, automaticamente ela vai amar. Né? Então, quando existe essa troca, né? Eu acho que é uma troca assim, boa, ela vai fazer com que exista esse equilíbrio. Agora, se a mulher se sente rejeitada, apanha, como é que ela vai ser submissa? Ela vai querer vazar de casa. Você está falando de conceito de missão. De submissão a ver com missão. Como é que é isso? Você falou que tem que conhecer. A gente entende, assim, nesse período que a gente cuida de casais, que, sim, quando o homem não tem um alvo, por exemplo, o cara está dentro de uma empresa, um propósito na vida, não tem que ser ministerial. Mas quando ele não tem uma visão de onde ele quer chegar, fica difícil a mulher abraçar essa visão dele. Porque ele não tem alvo. Porque ele não quer chegar em lugar nenhum. Entendeu? Agora, se o cara quer ser um empresário, a mulher vai abraçar ele nessa visão e vai ajudar ele em tudo nessa visão. É isso que a gente entende. Agora, o papel da mulher de submissão é justamente isso. É apoiar onde ele quer chegar. Está debaixo da mesma missão. Está debaixo da mesma missão. Submissão. Submissão. Quando você casa, você está assumindo a missão do homem, da pessoa que você escolheu para dividir a vida, para ser sua também. Não é só assumindo, é aceitando aquela condição. É interessante isso, porque os padrões, às vezes, de casamento, assim, aquele moço é bonito, ele é trabalhador e tudo. Isso é o que menos conta, às vezes, de ser bonito, né? Mas aí vai para o ministério. Mas ele não tem visão ministerial. E a moça não, ela tem uma visão ministerial, quer servir e tal. Aí casa porque o moço é bonito, porque tem um bom emprego, o cara não quer ir para a igreja. Pô, vai matar o ministério dela. Não vai dar certo. E por isso que se você tem um sonho, um chamado ministerial, você tem que procurar alguém que tenha um propósito parecido com a gente fala nos nossos cultos lá toda quarta-feira, tem um culto lá na capela, fazer uma propaganda. O Quarta Up, toda quarta a gente fala sobre relacionamento. Na capela lá na Igreja Batista. E a gente tem falado muito sobre isso, que Deus ele não une
corações apaixonados. Ele une propósitos. Pessoas com propósitos parecidos, elas vão chegar num propósito maior que a vontade de Deus. É interessante. Cumprir a vontade de Deus. Isso é fato. Eu lembro, assim, eu sou casado já, como falei, há 30 anos com a Silvia. Eu lembro de uma conversa que a gente teve no seminário. A gente estudou um seminário que era fora da cidade, né? A Palavra da Vida. Eu lembro do dia, a gente estava lá, era um monte de oração, a gente estava conversando, a gente estava orando e tudo. E quando fomos falar assim, se iríamos ficar noivos e tudo, eu falei do meu propósito, que eu queria ser missionário. Foi muito legal, porque a gente teve uma conversa muito séria quanto a isso. E ela topou a questão de missões, ela falou de certos lugares no mundo que ela não gostaria de ir porque estavam em guerra. Foi muito legal esse papo e foi de Deus, porque com um ano de seminário, a gente trabalhou no seminário, depois fomos morar no meio do mato. E se ela não tivesse mesmo, se não tivesse tido essa conversa. Já pensou? A gente no meio do mato, e pô, ela mexe com cobra, com aranha, sabe, bicho. Mas ela falou, não, eu compro, exatamente. Comprou o boi. Eu acho assim, Deus às vezes não nos revela qual o propósito da nossa vida todo de uma vez. Completo. Que é pra gente não assustar. Pra gente não assustar e não fugir dele. Quando eu e o Eduardo, a gente começou a namorar, a gente não imaginava que a gente ia ser pastor e muito menos que ele ia ser pastor em tempo integral hoje, viver para o ministério. Mas uma vez ele me fez uma pergunta, ele falou assim comigo, se Deus te mandasse largar tudo, porque eu acho que Deus já trabalhava no coração dele, né? Se Deus te mandasse largar tudo e fazer a obra dele, você faria? Ele acho que esperava ouvir essa resposta para tomar a decisão. É mesmo? Com essa mulher eu caso. Você já pensava em ser pastor? Nunca. Não pensava, mas eu acho que isso ardia no coração dele. Santo, né? E eu falei assim, amor, eu vou com você para onde Deus nos direcionar. Ô, rapaz. Você é Ruth, hein? Não é Ruth? Não, Ruth com Noemi. Ruth com Noemi. E aí a gente entendeu que a gente ia viver nós como um acordo, né? Um acordo entre a gente, que a gente ia viver o que Deus nos direcionasse. E aí, sim, a gente está vivendo até hoje 14 anos de casado, né? Vivendo o que Deus direciona. A gente não sabia que Deus tinha isso aqui para a gente hoje. Mas tinha que conversar, isso tinha que ser conversado. Mas a gente conversou coisas antes. Então, porque senão, na hora de tomar a decisão, porque não adianta nada no meu coração eu fazer um plano e eu não externalizar para ela esse plano, né? Que você não vai conseguir saber o que eu estou imaginando. Ela não consegue prever a minha mente. Então, se eu não colocar para fora o que eu penso e onde eu quero chegar, e os casais não têm tempo hoje de conversar isso. Sabe o que eles fazem? Eles se entregam muito para a parte física e não têm os acordos que tem que ser feitos para um relacionamento. Então, a gente tem que pensar nisso, né? A gente planeja, mas a gente tem que fazer o outro conhecer os nossos planos. Perfeito. E quando você coloca isso para fora, aí tem o diálogo, né? E aí a gente chega num acordo. Então essa ideia de submissão é muito legal. Né? Muito séria. Eu compro esse projeto, eu compro essa missão, esse propósito, estou junto contigo. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta direto da redação com a Risa Castro. Cássio, é errado a esposa trabalhar fora e o marido cuidar da casa? E aí, é errado? Não. Tá precisando, faz. Qual que é a diferença do salário vir de um ou de outro? Né? Acho que o que tem que ter bem certo nesse papel aí é o papel do homem continua sendo o mesmo. E o papel a da mulher não pode assumir o papel do homem, mesmo que ele esteja momentaneamente dentro de casa. Né? A gente até falou sobre isso aqui. Não adianta ela querer trabalhar fora e querer mandar no homem como se ela fosse... Coisas diferentes. São coisas totalmente diferentes. Então, acho que tem que ter essa compreensão do papel que a Bíblia estabelece. Eu acho que essa questão do homem, eu falo como mulher, porque muitas mulheres me ouvindo ou ouvindo a gente aqui pode falar assim, mas o homem não manda na mulher, né? Eu acho que essa questão, se a gente mudar a palavra, fica mais fácil das mulheres às vezes aceitarem. O homem, ele tem a visão, ele dá a direção. E aí fica mais fácil da mulher para acompanhar. Não é essa questão de mandar, porque o homem não vai falar assim, faz isso, faz aquilo. Né? Eles vão sentar, conversar, mas por uma direção que a gente crê que vem de Deus para a vida do homem e a gente vai seguir essa direção juntos, né? Então, se hoje a direção que Deus der, às vezes, para o casal é a mulher trabalhar, porque às vezes ela conseguiu um emprego melhor, para não deixar os filhos o dia inteiro numa escola, ou não deixar jogado com qualquer pessoa, o homem cuidar, porque ele é o pai, ele tem essa responsabilidade também, ótimo, se houve acordo... Aí o que resta saber é se esse rapaz vai se contentar com isso.
Ou se ele vai ficar quanto sentindo tempo mal. vai durar essa situação, entendeu? Porque na cabeça do rapaz ele pode se sentir subjugado, oprimido, opresso naquele momento, porque a mulher está ganhando mais ou está numa situação melhor. Inferiorizado. Então isso aí tem que ser conversado. Perfeito. Né, casal. Quero agradecer demais aqui a Carmen, lá do Piauí, de Regeneração, o Félix, da Igreja Batista da Savassi, muitas pessoas mandando mensagens, né? Já falamos do João, olha, muita gente, o Jefferson de Três Rios, estado do Rio, né? Todos mandando mensagens aqui, Rossana mandando mensagem, lá de Carlos Chagas, olha, muitas pessoas mandando mensagem, muito obrigado. Como é que é? Alessan. A Alessan mandou mensagem também. É porque tem muita mensagem chegando, não deu tempo de ler. Pastor Eduardo, Vanessa, obrigado, queridos. Foi de bênção. Vamos tentar marcar mais vezes? Vamos sim. Tem tanta pergunta chegando aqui, eu queria ler todas, tá joia? Vamos sim. Muito obrigado a você. Hoje é sexta-feira, temos um final de semana muito gostoso. Mas segunda-feira, meio dia 15, temos mais um bate-papo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até segunda, se Deus quiser. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.